Então, na aula de hoje, gente, a gente vai trabalhar com esse autor, né, o Immanuel Kant, que é um autor do século XVIII, né, prussiano, né, de descendência alemã, germânica, no caso. E por que eu estava falando com vocês, né, de quem quer trabalhar principalmente com direito, com relações internacionais, logística, psicologia, enfim, essas profissões geralmente que são regulamentadas, né, que tem um conselho de classe. Eu não me lembro quem que perguntou, eu acho que foi no primeiro bimestre, no primeiro ciclo que a gente teve, sobre ética aplicada. Eu não lembro se a pessoa que perguntou, se a aluna que perguntou está aqui, mas a ética aplicada, ela vem do Immanuel Kant, né? Em todo o nosso direito, toda a nossa, eu digo assim, não só o direito, gente, lá o direito penal, o direito civil, não é só isso. Eu digo o nosso direito dentro do IF, as nossas resoluções, os nossos regulamentos internos, o Conselho de Ética da Engenharia, o Conselho de Ética da Psicologia, o Conselho de Ética da Medicina, enfim, todas essas áreas, elas bebem diretamente numa interpretação kantiana de ética, que é uma ética pura, no sentido de ela não ter um conteúdo específico, mas aplicada, né? Ela é uma ética aplicada por conta de quê? Por conta de que você cria uma fórmula, você acaba desenvolvendo uma fórmula aonde qualquer situação, né, qualquer conduta, e depois isso vocês vai ficar mais claro, que esse profissional, né, o legislador, o profissional da área da psicologia, da área da saúde, venha desenvolver qualquer conduta possível, ele consiga, então, desenvolver de uma forma ética, aplicando essa ética pura, porém prática. Por isso que ela é uma ética formal. Então, vocês também vão conhecer a ética kantiana por várias formas de expressão. Pode ser ética kantiana, pode ser formalismo kantiano, pode ser ética formal, pode ser deontologia, enfim, são várias formas de você interpretar ou de você designar essa corrente ética, perfeito? Então, aqui, respondendo a pergunta da estudante que perguntou se existe ética aplicada, o Kant é a exceção. Ele faz uma ética pura aplicada, né? Então, ela vai existir dentro dessa perspectiva kantiana. O Kant, ele é formado em uma família de artesãos, né? Ele nasce numa família de artesãos, né, na Prússia, e ele tem uma formação dentro da universidade, na verdade, na cidade de Königsberg, e dentro da universidade dessa cidade, tanto na área de filosofia, mas também na área de física e matemática, né? Então, para quem gosta aí de fazer uma oposição entre humanas e exatas, a hora que chega no Kant, dá uma bugada na ideia, não vai funcionar, né? Porque o Kant, ele tem tanto uma formação nas áreas de ciências humanas, quanto uma formação nas áreas de filosofia e nas áreas de matemática, perfeito? Em relação à sua vida pessoal, né, há sempre aquelas anedotas e aquelas lendas de que Kant sempre teve uma vida estritamente regrada, né, uma vida estritamente baseada no que a gente vai chamar de nomos, né, que é exatamente a norma, né. Para o Kant, tudo deveria ser normatizado, tudo está baseado em uma regra ou uma lei, né. As coisas mais simples do dia a dia, elas devem ser feitas através de regras ou leis. E aí você vê, então, o poder, né, que a conduta, que a regra, que a lei vai ter sobre a ética kantiana. Principais obras, né, só para a gente ter essa introdução inicial aqui do Kant. Principais obras do Kant: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Metafísica dos Costumes. Existem outros, professor? Existem, né? Se vocês derem aí jogar o nome do Kant no Google, Wikipédia ou qualquer blog aí de filosofia, qualquer blog
decente de filosofia, vai relatar muitas outras obras. Inclusive, eu trabalho com uma obra inteira, com a filosofia da educação na licenciatura, chamada Sobre a Pedagogia, né? Então, o Kant ele escreveu também sobre outras áreas, não apenas sobre moral. Ele escreveu, vou adiantar para vocês, ano que vem vocês têm aula com o Pablo novamente, e o Pablo, no terceiro ano, ele trabalha a epistemologia e filosofia da ciência, né? Como que a gente consegue conhecer alguma coisa, né? Vamos pensar aí, o que será? Eu fico imaginando o que vocês estão fazendo neste momento, aonde vocês estão dando aula, né? Eu estou, né, partilhando com vocês, nesse momento eu estou dando aula aqui na roça, aqui no sítio da minha mãe, vocês vão escutar uns barulhos aí, às vezes, de galinha, de passarinho, de vaca mugindo, mas assim, como que a gente consegue, dentro do mundo, dentro de um contexto específico, seja na roça, na cidade, seja com outras pessoas próximas, sozinho, deitado na cama com o computador na barriga ligado, enfim, não sei se é essa a situação de um ou de outro, como que a gente consegue aprender, conhecer alguma coisa? Essa questão, o Kant ele vai desenvolver aonde? Na Crítica da Razão Pura, né? Ele vai pegar esse livro e ele vai tentar entender como funciona o nosso cérebro, o nosso conhecimento, né? Depois isso se desenvolve no que a gente chama de filosofia da mente, mas não é isso que Kant faz. Kant está falando de filosofia do conhecimento, perfeito? Essa obra, Crítica da Razão Pura, o Pablo vai pegar com vocês ano que vem, né? Ele vai desenvolver com vocês uma reflexão mais aprofundada ano que vem. Para a gente, interessa ou faz mais sentido a crítica da razão prática e a metafísica dos costumes, né? Por quê? Porque é na crítica da razão prática e na metafísica dos costumes é que o Kant vai desenvolver a parte ética da filosofia dele, do sistema filosófico. São nessas duas obras, gente, que ele vai fazer basicamente a seguinte pergunta: a gente age de tal forma, por quê? Ou por que a gente faz isso? É porque tem um Deus que manda a gente fazer isso, e se a gente não fizer, a gente vai ser penalizado? É porque tem uma moral que diz que o correto é fazer isso, e se a gente não fizer, a gente vai passar vergonha? Né? Porque existe o Estado, né, e daí vocês vão ver que a resposta do Kant vai perpassar a ideia do Estado, mas é porque tem o Estado que, com suas legislações, diz que o certo é fazer isso e não aquilo, e daí a gente faz para não ser penalizado, né? Então, a ética kantiana, ela vai estar nessas duas grandes obras, Metafísica dos Costumes, ou que também às vezes vocês vão encontrar como Metafísica da Moral, e na Crítica da Razão Prática, perfeito? Então, são essas, para quem gosta de trilogias, se quiser uma trilogia filosófica mega interessante, está aí a dica: Crítica da Razão Pura primeiro, Crítica da Razão Prática e Metafísica dos Costumes, né? Para quem acha que a trilogia é um gênero muito atual, o Kant já fazia isso no século XVIII. Então, gente, esse é o nosso autor, nós vamos trabalhar com ele, começar hoje, nós vamos ter aula amanhã de manhã, continuar com ele, e finalizamos na sexta. Eu acredito que se a gente conseguir finalizar amanhã boa parte dele, na sexta eu queria propor para a gente, em parte da aula, desenvolver algumas questões, né, algumas questões de Enem, né? Eu acho que vocês também podem ter um pouco desse interesse de fazer Enem. A gente pode selecionar algumas questões, não só do Kant, mas também do utilitarismo, porque o Kant está criticando, vai criticar o utilitarismo. Então, para a gente brincar aí com Kant, utilitarismo e ética das virtudes, e a gente, né, fazer essa dinâmica. O Kant, né, como eu falava para vocês, ele está no século XVIII, né, ele está desenvolvendo sua filosofia no século XVIII, e percebam que ele está deslocando, ele está em outro lugar dos autores que eu já citei para vocês, né? Eu citei para vocês o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, que são autores ingleses, e esses dois autores ingleses se opunham ao René Descartes, que é um autor francês,
né? E o Kant, ele escrevendo da Prússia, escrevendo de um terceiro lugar, né, de um outro lugar geográfico, eu estou falando, né, de um outro país, ele vai se opor tanto ao racionalismo francês, que tinha o pressuposto de que a gente só conhece as coisas e só conhece o mundo a partir da nossa racionalidade, quanto ao empirismo inglês, quanto à filosofia inglesa, principalmente de autores, que daí novamente Pablo vai trabalhar com vocês ano que vem, na teoria do conhecimento, que afirmavam que a gente só conhece pela experiência. Vocês lembram que na aula passada o professor Vinícius comentou em um determinado momento uma frase assim: não há nada em nosso conhecimento, em nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos, né? Quando o Vinícius traz essa frase, ele está se referindo ao empirismo inglês, que estava resgatando um pouco, né, da filosofia empírica, né, ou da filosofia da experiência aristotélica. Né? Então, assim, nós tínhamos como é que se diz no futebol, né? Um fla-flu ali, que era ou a razão ou a experiência, né? Ou a razão, né, ou o abstrato ou o físico, ou o racionalismo ou o empirismo. O Kant, ele vem e ele constrói uma filosofia criticando essa dualidade, esse dualismo. Ele vai dizer assim, não é um e nem outro, né? São as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem coisas que a gente conhece pelo racionalismo, pela razão, que são verdades a priori, são juízos, né, a priori, são juízos analíticos. Você não precisa, por exemplo, ter uma experiência, né, concreta para saber que um quadrado tem 4 lados, né? Você não precisa desenhar um quadrado para você ver que ele tem 4 lados. A própria definição de quadrado é isso. Então, isso é o quê? Um juízo a priori analítico, é um juízo analítico, né? É um juízo que vem só pela razão, você já matou a charada. Por outro lado, o Kant vai dizer, tem coisas que para a gente conhecer, vai ter que passar pela experiência, né? Então, por exemplo, para eu saber se um determinado lugar, né, está quente ou frio, eu tenho que ter essa experiência, né? Para eu saber se está chovendo ou se está fazendo sol, eu tenho que ter experiência. Somente com a minha razão eu não consigo desenvolver. Então, são os que ele vai chamar de juízos a posteriori ou os juízos sintéticos. Mas essa é uma outra história, eu só estou deixando já em aberto para o Pablo retomar com vocês ano que vem, e eu quero que vocês saibam que o Kant ele vai fazer esse racionalismo crítico, ou também o que o pessoal vai chamar de uma filosofia criticista, né? Vocês podiam até dizer, então, o Kant era um crica, ele era um crica mesmo, ele ficava criticando todo mundo, né? Ele quis superar tanto a filosofia francesa quanto, né, o empirismo inglês, quanto os filósofos ingleses. Perfeito? No século XVIII, o Kant ele vai estar dentro de um movimento cultural, né, que vocês já devem ter estudado em história, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos ou nas disciplinas de artes, ou nas disciplinas de história, né, que se chama Iluminismo. Tá? Já ouviram falar disso ou não? Podem se manifestar aí no chat. Olha aí, todo mundo já ouviu. E o que é o iluminismo, gente? O que é esse tal de iluminismo, que é esse movimento cultural, epistemológico, que acontece aí também no final do 17 para o início do 18, num processo pós-renascimento? Quem que saberia aí, em poucas palavras, tentar traduzir o que é essa ideia de iluminismo? É alguém que arrisca falar hoje? Ou está todo mundo tímido? Esclarecimento das ideias? Quem que falou? Eu, João Vitor. João Vitor. João Vitor disse que é o esclarecimento das ideias. João Vitor, em poucas palavras, é exatamente isso, né? Juntando essas duas questões, né, o que é iluminismo e o que é esclarecimento, que o Kant está perguntando,
né? O movimento artístico, cultural, político, filosófico, científico, que a gente conhece como iluminismo, essa ideia de esclarecer as ideias, né? A gente vai ter agora, no período da modernidade, uma certa forma, como assim, quando você está estudando para a prova, e você não está entendendo o assunto, e você não está compreendendo o negócio, e daí dá aquele estalo, sabe, que a gente, nossa, agora eu entendi o que o professor falou, agora eu entendi o que tal disciplina está querendo, onde que tal disciplina está querendo chegar, onde que o professor está querendo chegar, agora ficou tudo mais claro, né? No iluminismo é isso que está acontecendo também, um esclarecimento das ideias, mas de quais ideias? Né? Das ideias da humanidade, né? A gente tem, vocês já ouviram falar, né? A gente tem aí na filosofia uma certa forma um tanto quanto pejorativa e hoje, se a gente fosse usar o politicamente correto, um tanto quanto racista e um tanto quanto mal interpretada do período medieval, que seriam a Idade das Trevas, ou o período negro da filosofia, né? Alguns autores vão caracterizar desse sentido, como se no período, né, nesses séculos todos, né, em que perdurou aí 10 séculos, né, de filosofia medieval, como se durante todo esse período, onde a gente teve, né, um posicionamento à frente por parte da religião, a gente estivesse submetido à religião, é como se a gente tivesse com uma venda nos olhos, a gente deixava-se guiar pela igreja, era a igreja que dizia o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer, era a igreja que dizia o que é conhecimento ou o que não é, o que é verdade e o que não é. Com a Revolução Copernicana, né, quando Copérnico, né, que também não é só Copérnico, mas aí vamos dizer que é o Copérnico que representa esse movimento, quando Copérnico desloca, né, a concepção de que o mundo era o centro do universo para dizer que o Sol é o centro do universo, né, ele dá como se ele tivesse dado a última facada, né, ou o último tiro para você enterrar a filosofia medieval, né, esse processo, essa filosofia medieval, muito aliada a uma teologia. No entanto, quando você tira a filosofia medieval, né, quando você dá, eu digo assim, enterrar em que sentido? Dá descrédito, gente, né? Ele acendeu a fogueira, né, e aí esclareceu, veio o iluminismo, mas é um pouco isso, né? Ou se a gente for interpretar, né, Milton, ele estava apagando a fogueira que era acendida né, na Inquisição. É um pouco, se a gente for também lendo o Copérnico, ele estava querendo apagar essas fogueiras. Mas a ideia é um pouco essa, ele está dizendo assim, gente, nós passamos o período medieval inteiro sendo iludido pela religião, né? Gente, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu sei que muitos de vocês, né, são religiosos, participam de diferentes igrejas evangélicas, católicas ou diferentes outras religiões, né, Umbanda, Espírita, enfim, né, eu sou católico também, mas a ideia aqui é pensar um pouco a crítica que o Kant está fazendo, né, mas a ideia sempre está dizendo assim, a gente passou aí séculos e séculos sendo iludido com uma venda e sendo guiado pela religião. Veio Copérnico, né, e tira, né, a religião de centro e vai colocar o quê? Ele começa a colocar a ciência. E no período do Renascimento todo, vai começar a surgir autores que vão começar a construir, né, essa concepção de ciência. Então, assim, se você tira gente, sempre funciona assim. Se você tira algo ou alguém de um lugar de poder, esse alguém ou esse lugar de poder, ele tem que ser ocupado por algo ou outra coisa, ou por outro alguém, não é? Vamos pensar aí na política, né? Vamos fazer uma brincadeirinha com a política aqui. Cai Dilma, tem que aparecer alguém. Deu impeachment da Dilma, alguém tinha que assumir o lugar de poder. Quem que assume é o Temer. Sai o Temer, quem que assume? Bolsonaro. Vamos ter política daqui, né, pouco para presidente novamente. Continua? Opa, pode continuar, tem direito a continuar se for eleito. Não vai continuar.
Então tem que aparecer alguém. A presidência, esse cargo, por exemplo, de poder, ele não pode ficar vago. As nossas eleições municipais vão mostrar isso. Nós temos jogos de poderes em que determinados espaços eles vão ser ocupados. Quando a igreja sai de centro, não quer dizer que ela acabou. A igreja ela vai continuar atuando em outros lugares, em outros campos de atuação, e isso a gente vai ver quando estudar política no próximo ciclo, né, onde que a igreja vai parar, né, o que ela vai assumir, e em determinados momentos ela vai querer sair desse lugar de poder filosófico que ela vinha ocupando por séculos. Alguma coisa tem que ocupar esse lugar de poder. E essa alguma coisa, ela é desenvolvida no período do Renascimento, né, século XV e XVI, e no início do século XVII, nós já temos uma consolidação do que a gente vai chamar de ciência, né, e principalmente aqui das ciências exatas. Eu estou falando aí da matemática, principalmente, e principalmente da física e da química. Professor, e biologia, não sei o quê? Vai depois a biologia também vai se agregando, mas principalmente da física e da química, que era uma ideia de você pensar ou o mundo de forma matemática ou o mundo de forma mecânica, né? E esse conhecimento que vai se formando a partir da ciência, o Kant vai olhar para ele e vai dizer assim, gente, aqui nós temos dentro da ciência, né, que ela é um conhecimento objetivo, impessoal, metódico, sistemático, né, todas essas características que a gente pode designar a ciência moderna, ou como ela se apresentava pelos próprios cientistas modernos, né, como David Hume, o Francis Bacon, né, então, dentro desse conhecimento, nós temos um conhecimento sólido e inabalável, e daí o Kant vai dizer mais, ele vai dizer, é nesse momento em que a gente está tirando a venda dos nossos olhos, aquela venda que a religião colocou. Agora tudo se está esclarecendo, agora a gente está compreendendo o mundo, né? A gente compreendeu que o mundo não é o centro do universo, porque lá Deus criou o mundo, Adão e Eva, não sei o quê. Não, a gente compreendeu de forma matemática, de forma física, que é o Sol que está no centro e a gente que está orbitando ao redor dele. Percebam? Parece pouca coisa para a gente hoje, né? Mas para aquele momento, gente, vamos fazer uma comparação, né, com os dias de hoje, uma comparação tosca, mas seria a briga se a Terra é redonda ou se a Terra é plana, né? Não é uma discussão para a época, não é uma discussão simples, não é uma discussão de boteco, né? É uma discussão muito séria que se estava tendo. E a ciência ela vai se mostrar, dizer assim, não, agora o centro do universo, né? Não vou nem comentar, né, Gustavo? Não, tira minha frase. Mas, assim, vocês percebem que a ciência ela vai estar dando essa ideia de esclarecimento, agora eu sou uma pessoa esclarecida. É isso que o Kant está dizendo, né? E isso, né, essa ideia do esclarecimento, gente, da confiança na ciência, da confiança na razão, e aqui a razão não confunda com racionalismo cartesiano, com o racionalismo do René Descartes, né? Por quê? O racionalismo do René Descartes, ele vai dizer que todo conhecimento já é inato, já está dentro da cabeça, você já nasce com ele, é como se fosse uma sementinha e você só vai lá regar e já vai conhecer. O que o Kant está fazendo é dizer assim, nós temos racionalidade, e é essa... para quem é da informática, talvez eu vou fazer uma comparação, o exemplo pode estar errado, mas seria mais ou menos assim, nós temos o dispositivo, que é a nossa razão, nós temos um dispositivo, nós temos um hardware e um software instalado, mas o conteúdo não está pronto, a gente tem que desenvolver, nós temos os nossos códigos aqui, que fazem a programação, só que todo o conteúdo que não está inserido ainda, eu tenho que produzir o conteúdo. Fiz certa a comparação, quem da informática, dá para entender? Faz sentido? É mais ou menos isso que o Kant está dizendo. Olha, nós temos um software instalado na gente que é a razão. Todo mundo tem. E essa racionalidade, essa capacidade de razão, é o que vai permitir... Obrigado, Jefferson, me deu um alívio agora, eu pensei que eu tinha falado uma besteira grande. Mas é essa capacidade que a gente tem, né, esse software, esse programa que a gente já tem instalado, que é a racionalidade,
é que vai permitir eu conhecer o mundo que está fora de mim, né? E eu conheço isso através da ciência. Quando eu faço isso, né, percebo, a razão está em mim, não está mais numa instituição como era a religião, para o Kant. Ela está no próprio sujeito, no próprio ser humano. Então, ele vai dizer assim, se ela está no próprio sujeito, está no próprio ser humano, o ser humano agora consegue, por si só, desenvolver, colocar o software para rodar, né, colocar o programa para rodar e conhecer o mundo que o cerca. Né? E conhecendo o mundo que o cerca, de forma consciente daquilo que o está cercando, tomar as melhores decisões. Lembro lá no primeiro ciclo que eu falei que uma das características para uma conduta ser passível de avaliação ética e julgamento moral é a consciência, e eu estou falando aqui a consciência não só de estar acordado, talvez alguns aqui nem tão conscientes assim do que está acontecendo aqui na aula, né? Mas a ideia assim, a consciência é eu ter clareza do que está ao redor de mim e de como as coisas estão dispostas, de eu não estar iludido com alguma coisa, de eu não achar que é uma coisa e depois é outra. Né? Então, a consciência para o Kant é isso. Então, tendo essa consciência, tendo esse software instalado, né, vamos pegar aí o exemplo da informática, né, mas o que vai acontecer? Ele vai dizer que o sujeito ele deve buscar, o sujeito individual, deve buscar a sua maioridade, e aqui vocês podem pensar no direito penal, né, a sua maioridade no sentido assim, a partir de que momento eu sou capaz de responder pelos meus próprios atos? A partir dos 18, dos 16, dos 14, dos 5 anos, dos 30, nunca vou conseguir responder pelos meus próprios atos porque eu não tenho domínio de mim mesmo? É essa questão que o Kant está colocando para a gente. Então, ele diz assim, quando eu tenho racionalidade, quando eu tenho razão que funciona, né, quando eu tenho racionalidade e a razão tá funcionando, eu tenho que buscar a maioridade, né? Então, mas é que eu sou mais do centro-oeste, né, Gustavo? Então, você já imagina, né? Vai misturando todos os sotaques aí. Mas assim, então Kant individualmente ele está fazendo isso. Ele vai dizer assim, Gustavo, você tem um software instalado em você que é a razão, é a capacidade de racionalizar as coisas, de ter consciência sobre o mundo. Se você tem essa capacidade, assim como a Giovana tem, assim como o Jefferson, assim como o Marcos Felipe tem essa capacidade de racionalizar sobre o mundo, todos vocês aqui, não sei com que idades vocês têm, todos vocês devem buscar atingir a maioridade. O que é a maioridade? É o domínio ou a capacidade de guiar-se por si próprio. Né? É aquele momento que você vai sair, né, vai cortar o cordão umbilical, vai sair da barra da saia da mãe, né, vai sair de casa, vai ter que responder pelos próprios atos. É aquele momento que, se hoje você for menor de idade, os pais ainda vão responder se você fizer alguma coisa errada lá no IF, mas depois que tiver, né, como é que se diz, 18 anos, quem vai chamar vocês lá na CAPD, né? Não vai ser mais os pais que vão na CAPD, não vai ser mais os pais que vão ter que assinar lá os documentos por vocês, são vocês. É isso que o Kant está dizendo. Agora vocês são maiores de idade, têm consciência de si, né? E com isso vão ter que responder pelos próprios atos. Eu fui ler a pergunta aqui da Juliane e falei errado, né? Mas então é um pouco isso a maioridade. Só um minutinho, Juliane, para Kant, tem como nascer sem essa razão? Giovana, você coloca uma grande questão, né, que a gente pode pensar ela, principalmente a partir das pessoas, por exemplo, ou melhor, vamos pegar aí a situação dos fetos anencéfalos, né, que foi uma grande discussão sobre o aborto, e uma subdiscussão ou um subtema era de que se os fetos que não tivessem mente, que não tivessem cérebro, eles poderiam ser abortados, sim ou não, porque se eles seriam ou não humanos, se eles teriam consciência de si. Então, para o Kant, teria como nascer sem essa razão?
respondendo pela parte do Kant. Ele vai dizer assim, se é ser humano, é porque tem razão. Ou, invertendo, tendo razão, é humano. Essa razão ela é universal, ela vale para todo mundo. O que faz unir, dentro da grande diversidade, desse mundo diverso que vocês estudam aí, eu acho que com a professora Eleus em sociologia, né, o que faz unir a humanidade indígena, a humanidade africana, a humanidade asiática, a humanidade norte-americana, a humanidade latino-americana, dentro de toda essa diversidade, a europeia, enfim, é a razão. Então, a razão ela é o que vai caracterizar a humanidade. Né? No caso, os animais, etc., não têm razão para ele, então não tem humanidade ali. Eles são inferiores. Eles não conseguem, por isso que os animais e os vegetais e os minerais não, né, a natureza não responde pelos seus próprios atos. Agora, o ser humano, né, a razão que caracteriza o ser humano, ela vai responder pelos seus próprios atos. Expliquei? Então, assim, para o Kant, o ser humano depende de racionalidade. Só que daí a gente pode colocar essa questão, atualizando nessa essa afirmação kantiana. Então, nós poderíamos, né, numa interpretação kantiana, chegar à seguinte conclusão: um céfalo anencéfalo, um feto anencéfalo, ou então, né, desculpa o trocadilho aí, gente, tá de manhã, vai, né, até que a gente acorda totalmente complicado, né? Um feto anencéfalo, uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa que, né, não responde, que não consegue responder pelos seus próprios atos, para o Kant, ela não seria humana, ela estaria beirando a animalidade. Não é um pouco pesado, não é? No meu ponto de vista, Giovana, no meu ponto de vista, o Kant, assim como boa parte dos filósofos deles, eles estão neste momento usando um critério muito específico que é a racionalidade, né? Hoje eu não acompanharia a afirmação kantiana. Né? Hoje eu não acompanho nessa parte dessa questão, gente. Eu não estou dizendo que eu não acompanho o Kant, eu acompanho o Kant em 90% da filosofia dele. Não nessa parte de que o ser humano se caracteriza só pela racionalidade, né? Existe hoje muito forte uma corrente na filosofia chamada de senciência, que é a ética da sensibilidade, aonde, inclusive, vai entrar aí depois a ética ambiental e a ética dos animais, aonde vai caracterizar o humano não apenas pela racionalidade, mas sim pela sua capacidade de sentir, né? Não de ter sentimento, mas de sentir o mundo, né? Então, não é porque o sujeito nasce sem cérebro que ele, né, ou melhor, não é porque ele nasce talvez com alguma deficiência mental, que ele não sinta o mundo. E é por essa sensação que ele tem de sentir o mundo que ele vai compreender o mundo. Né? Ou um animal, não é porque um animal não tem um desenvolvimento cognitivo como o ser humano que ele é inferior do que a gente, porque ele compreende o mundo, ele tem um outro processo de compreensão ou de vivência de mundo que difere da gente, é diferente, isso é óbvio, né? Não tem comparação, mas isso não quer dizer que ele é inferior. Então, hoje eu penderia muito mais para essa corrente, onde, né, a senciência ou a sensibilidade sobre o mundo, ela estaria mais presente para caracterizar o ser humano. Adianto, eu não estou falando aqui das correntes éticas hedonistas, não estou falando do Epicuro, não estou falando do utilitarismo. A senciência, ela não vai se fundar nesses autores, ela vai criticar. Eu não estou falando só de prazer e dor enquanto critério de julgamento moral, eu estou falando enquanto sensação de dor e de prazer, enquanto conhecimento de mundo e de respeito ao que eu vou fazer para que não afete o outro na sua sensibilidade. Seria um pouco isso, mas se der tempo, nem que a gente faz uma aula ou a gente conversa isso num atendimento e tal, para explicar um pouquinho melhor a diferença entre Kant, racionalismo kantiano, e a ética dos animais hoje, como que poderia ser, como que elas são incompatíveis e como que elas poderiam se tornar compatíveis. Beleza? Juliane, respondendo a sua pergunta, vou fazer uma breve recapitulação para a gente encerrar a aula, né? Então, já para ajudar a Juliane aqui, que travou o áudio dela, não sei se de mais gente, eu vou fazer e a gente encerra nesse slide aqui.
né? O que acontece, gente? Kant, ele está dizendo, todo mundo tem o seu dispositivo, que é a razão, né, o seu programa aí, que é a racionalidade, ele relativamente tem pouco conteúdo, ele não é tábula rasa que nem o Aristóteles, né? Ele tem pouco conteúdo, né? Mas ele já tem um certo programa em que eu consigo conhecer o mundo. Se eu consigo conhecer o mundo, ter consciência daquilo que me cerca, daquilo que está ao redor de mim, eu consigo, então, com a razão, né, guiar por si próprio, né? Um exemplo tosco, gente, né? Um exemplo bem bobinho. Eu falei para vocês, né? Eu tô aqui no sítio da minha mãe. A minha mãe acorda muito cedo, ela já taca fogo no fogão a lenha aqui e fica o dia inteiro assim, né? Até porque tá frio, eu acho que deve estar fazendo uns 15, 16 graus agora aqui. Então, assim, coloca o fogo, né? E fica o dia inteiro ali esse fogão ligado. Eu preciso ir lá no fogão e colocar a mão em cima do fogão para saber que está quente, né? Não, né? Eu olhando o fogão, né, sentindo o calor um pouco de longe, ouvindo, né, o barulho da chaleira que está esquentando água, eu já sei, opa, tem fogo aqui. E se eu colocar minha mão aqui, eu vou me queimar. Ou seja, é isso que o Kant está dizendo, ter consciência é isso. Eu tenho consciência desse mundo que está me cercando e eu não vou lá, né, de forma tosca, me queimar, colocar a mão lá e queimar a minha mão, né? Então eu vou evitar para não, né, ficar perto do fogão para me aquecer, mas sem me queimar. Então, o que é a maioridade? É a capacidade de eu, com a minha racionalidade, com aquilo que eu vou conhecendo do mundo, também pela experiência, vê, não é só razão, também é experiência, o Kant está dizendo, né? É eu tomar as melhores decisões para mim e para os outros também. E daí vai ser uma outra historinha que eu vou contar na próxima aula. Então, Kant está dizendo o seguinte, quando eu busco a maioridade individual, essa maioridade, ela também vai acontecer, essa maioridade, ela também vai acontecer com a humanidade toda, né? A humanidade, ela veio passando por um processo, daqui até uma perspectiva evolucionista do Kant, ela veio passando por um processo em que foi somando conhecimentos, traz um conhecimento novo, antiguidade trouxe um conhecimento, filosofia medieval trouxe um, descarta outro conhecimento, melhora aquele, até que a gente chega na ciência. Quando chegou na ciência moderna, nós estamos no ápice da razão. Para o Kant, vai ter ele vai escrever um livro, para quem gosta de religião, ele vai escrever um livro, o título é mais ou menos assim, eu não sei como que está traduzido para o português, mas seria mais ou menos assim, a religião nos limites da simples razão, ou a religião nos limites da pura razão. Ele vai dizer o seguinte, a humanidade chegou dentro da modernidade em um estágio de conhecimento elevadíssimo, né? É como se depois da modernidade não se pudesse conhecer mais nada, porque estava quase tudo conhecido, o mundo já estaria quase tudo conhecido. E se está tudo conhecido, basta a gente usar desse conhecimento para tomar as melhores decisões. Faz sentido? Né? Afinal, se eu conheço tudo, se eu tenho consciência de tudo, se eu consigo conhecer tudo, as consequências, as causas, como que o mundo se configura, né? Então, a humanidade, ela estaria, então, dentro da sua maioridade. Individualmente, eu também faço isso, né? A busca da maioridade seria uma busca constante. Para o Kant, ela seria uma busca até um certo limite, né? A partir de um momento, é isso que eu estava falando, a partir de um momento em que eu chego no ápice, né, do conhecimento, e daí vem a pegadinha, Marcos Felipe, aonde que está o ápice do conhecimento para o Kant? Daí ele não responde, né? Mas ele pressupõe de que a gente já está num ápice de conhecimento dentro da humanidade. Isso vocês vão encontrar nos autores, eles afirmam uma coisa, mas se você pergunta, ele não responde. Né, o professor aqui daí tem que se virar para dizer onde é que está, mas o Kant não vai dizer assim, o ápice do conhecimento está aqui, ele está dizendo, não, a gente já está no ápice do conhecimento, né, daí ele vai dizer então assim, a gente vai buscar, vai ter uma busca por essa maioridade, e a partir de que a gente atingiu a maioridade, né, a gente se torna responsável, né, pelos nossos atos.
é como se fosse passar a ponte, né? Como se fosse assim, vamos pensar a maioridade penal que a gente tem no nosso campo legislativo hoje. Uma vez que você entra, né, vamos lá, Marcos Felipe, uma vez que você fez 18 anos, você se torna plenamente capaz para o direito, né? Uma vez você se tornando plenamente capaz, isso quer dizer que, de fato, você é plenamente capaz para todas as coisas? Não, né? Ao longo da sua vida você vai descobrindo coisas, você sempre vai aprendendo mais e tal, só que pro direito, desde os 18 anos, você já responde por todos os seus atos, porque entende que você é plenamente capaz. Vê como Kant é usado hoje, né? O corte, a linha de corte ali dos 18 anos, quando falo de maioridade penal, ela é estritamente kantiana, né? Eu não posso dizer, porque eu sou da roça e eu não sabia que fazer determinada coisa na cidade era proibido, estacionar em tal lugar lá sem pagar o parquinho era proibido. Não interessa. Você já tem 18 anos, você já teve carteira de habilitação, pressupõe que você tenha que saber, né, ter consciência desse mundo. Fez sentido para essa sua resposta, para essa sua, se ela é uma busca constante? Então, assim, a gente vai sim, a partir do momento em que deu o giro dos 18 anos, ser plenamente capaz. Quer dizer que a gente sabe tudo? Não, né? É óbvio que a gente não sabe tudo, mas para o direito, a gente já deveria estar sabendo tudo. Né? Até tem dentro do direito, né, a gente vai ter a expressão de que ninguém pode excusar, né, tá, a desculpa de que não sabe alguma legislação. E eu devolvo a pergunta: vocês, a gente, os juízes, todo mundo sabe todas as legislações? Impossível. Né? Isso é uma fantasia do direito, de que todos tenham que saber as leis nacionais. Não tem como. Né? Então, isso é impossível. No entanto, pressupõe-se que, a partir dos 18, todo mundo já sabe todas as leis que são aplicadas no Brasil e deva respeitá-las. Perfeito? Eu vou responder uma outra questão que ficou aqui, né? Isso usaria como base o senso comum, professor? Gustavo, você pode só explicar de novo que eu perdi o contexto da pergunta? Ou já foi respondido na fala? Tranquilo, se lembrar na próxima aula, você traz. Mas então, a ideia é um pouco essa. Cheguei na maioridade, tenho consciência total sobre o mundo. Finalizando o slide. Então, nós temos uma emancipação da razão. Emancipação é o quê? Né, o que é um sujeito emancipado? Né, é um sujeito que responde por si próprio, que consegue servir-se do próprio conhecimento para tomar as melhores decisões que ele for fazer. Né, um conhecimento que é científico, que é cultural, que é filosófico, talvez respondendo sua questão, Gustavo, que é um conhecimento também popular, né, que é um conhecimento religioso, também pode entrar, mas eu me sirvo desse conhecimento racional para eu tomar as melhores decisões dentro, né, dos contextos em que do contexto de mundo, dentro do mundo que eu estou inserido. Todos, né, para o Kant, todos vão possuir razão, né? E se possuir razão aqui é a capacidade de decidir, né? A gente não usa a expressão, ele tem razão, ele fez determinada coisa, mas ele tinha razão. Percebo. Isso aí essa expressão popular, ela está fundada em Kant. A partir do momento em que eu falo que determinado sujeito fez algo e por isso ele tem razão, eu digo, ele teve uma capacidade de decidir de forma correta e ele agiu, então, de forma correta. Então, para o Kant, chegar na maioridade é capacidade de guiar-se pela sua própria razão, perfeito? E, além disso, além de guiar-se pela própria razão, servir-se desses conhecimentos, né, que a razão chegou, né, que vai te dar autonomia para tomar as decisões. Então, ao tomar a decisão por si próprio, eu vou ter o quê? Autonomia. Eu sou um sujeito autônomo, eu sou um sujeito maior de idade, eu respondo pelos meus atos. O que seria o contrário disso? Né? Um sujeito heteronomo. Né? Então, o que seria um sujeito heteronomo? É um sujeito que é guiado pelos outros. É aquele Maria vai com as outras. O Kant vai dizer, né? O Kant não ia dizer essa expressão, né? Porque ele seria muito culto. Eu, como não sou tão culto quanto ele, posso falar.
né? Quem é Maria vai com as outras não está sendo autônomo, né? Ah, Kant, mas não pode colocar isso no livro, né? Então ele vai colocar: sirva-se do próprio conhecimento para as melhores tomadas de decisões. Pegaram? Né? Então é mais ou menos essa a ideia. Né? Você não pode ser Maria vai com as outras para o Kant, porque senão você não tem autonomia. Você usa da razão da outra pessoa para tomar a sua própria decisão. Daí ele vai dizer que a autonomia que é essa, se você não sabe, se você faz as coisas, mas não sabe por que está fazendo, né? Por Kant ele vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, gente, eu juro que eu já estou finalizando, ele vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, de que adianta você fazer a coisa certa pelo motivo errado, né? E daí vocês vão perguntar, professor, tem como? Tem como. Às vezes a gente faz uma coisa super certa, que dá certo, seja na prova, no dia a dia, mas pelo motivo errado, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, sua mãe disse que vai receber visita, né? E daí você tem um bom apreço por essa visita e você vai lá e limpa toda a casa, né? E daí depois a sua mãe vai lá e diz assim, a visita não veio. E daí você vai, veja como que era utilitarista a ideia também, né? Daí a visita não veio, você vai dizer, poxa, passei o dia inteiro limpando a casa e a visita não veio. Kant vai dizer assim, mas o certo era você ter limpado a casa independente da visita ter vindo ou não. Você tem que fazer a coisa certa pelo motivo certo, não porque você vai receber a visita. Percebem? Então, para o Kant, quando alguém faz uma coisa certa pelo motivo errado, essa conduta que a pessoa fez, ela não tem valor moral. Eu tenho que fazer a coisa certa porque é o certo, porque é aquilo que eu devo fazer, né? A gente vai ajudar a velhinha a atravessar a rua porque eu não quero ir para o inferno, né? Colocou o Milton. Outro exemplo, e isso você está fazendo pelo motivo errado para o Kant. Para o Kant seria o seguinte, eu devo ajudar a velhinha a atravessar a rua porque ela tem dificuldade e eu tenho a capacidade de ser cortês com ela, né, de ser gentil, de evitar um acidente, né, de não prejudicá-la, e daí sim eu vou estar então fazendo, né, nessa ideia de alteridade, né, de compreender a necessidade do outro e ajudá-lo, fazendo a coisa certa pelo motivo certo, né. Então isso para o Kant. Todos possuem razão, a razão é um pressuposto universal, isso eu já respondi acima, né? Então, para o Kant, se a gente colocasse, né, se fosse colocar Kant hoje lá no STJ e no STF para fazer discussão sobre o aborto, o Kant, muito provável, talvez eu estaria errando aqui, mas muito provável que o Kant iria dizer o seguinte, gente, olha, gente, feto anencéfalo não tem consciência de si e nunca terá. Então, ele pode ser descartado, porque ele jamais vai ser um humano completo, né? É um pouco pesado a frase, mas é essa a proposta. A humanidade, para o Kant, ela depende da consciência que eu tenho sobre o mundo. Perfeito? Gente, eu vou parar por aqui. Tá? Deixa eu só virar agora aquele professor bem velho, né? Tipo tio, assim, né? Vou virar a lâmina aqui para ver o que tinha no próximo slide. A razão como fundamento da moral, né? Então, na próxima aula, acho que isso ficou claro, essa ideia de racionalidade para razão versus emoção, né? E aí fica a dica entre razões e emoções, aquela música um pouco brega de uns anos atrás, quem quiser escutar. Amanhã a gente continua a partir do tema da razão, que vai fundamentar a moralidade, e vocês vão entender por que o Kant vai, né, dizer que a razão fundamenta a moralidade, e vocês vão entender a seguinte questão que eu faço para vocês ficar pensando até amanhã. Por que ser livre para o Kant é estar submetido às leis, e é estar submetido ao Estado? Perceba, conceito de liberdade para o Kant não é fazer aquilo que eu quero, mas é fazer aquilo que eu devo, e aquilo que eu devo está previsto em legislações e está previsto no Estado. Um pouco tanto quanto louco, né, a proposta dele, mas a gente compreende melhor amanhã.